Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. São 3h24 no horário de Brasília. A gente aciona nosso companheiro na Europa, Felipe Killing, que vem trazer para a gente hoje informações não muito boas, né, Killing? A gente falava mais cedo sobre a importância desse relatório da ONU e sobre a gravidade que ele traz para a gente, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Coutinho e a todos aí no Brasil. Pois é, foi um anúncio bastante impactante, com palavras duras, apesar de ele não ter trazido nenhuma grande novidade, né? Porque o planeta já sabe o problema que temos que enfrentar em relação ao aquecimento global, só que esse é o maior estudo feito sobre o aquecimento global, analisou mais de 14 mil pesquisas científicas em 65 países, e o futuro anunciado, como não poderia deixar de ser, é bem pessimista. O anúncio foi feito pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, sigla IPCC em inglês, que pertence às Nações Unidas. Esse anúncio aconteceu em Genebra, na Suíça, e foi claro, o aquecimento global está aqui e agora, né? Claro que eles fazem uma projeção para o futuro, mas já estamos sentindo fenômenos extremos que estão acontecendo. Incêndios que destroem a Grécia, a gente tem falado sobre isso aqui, a Turquia também, a Itália sofrendo com incêndios, já Veneza foi inundada hoje, algo que não acontece com frequência nesta época do ano. Incêndios também devastadores na Califórnia, nos Estados Unidos, até na Sibéria, na Rússia. Recentemente, vimos temperaturas recordes no Canadá, enchentes que devastaram cidades na Alemanha, na China, e ainda esse ano, Texas congelou. Você deve lembrar que o Texas congelou, teve gente que morreu de frio. A Grécia, né, Atenas, também congelou, uma nevasca que não se via há muitos e muitos anos. O Brasil, recentemente, clima polar no sul, neve, né, que não é comum no nosso país, mais estiagem, e esses fenômenos, segundo os cientistas, infelizmente serão mais frequentes e mais intensos. E veio o alerta, mais uma vez, que é fundamental agir e agir rápido. Esse estudo afirma ainda que é necessário tratar o aquecimento global como uma emergência e que em 20 anos, 2 décadas, é muito provável que o planeta aqueça mais de 1,5 graus Celsius, que era a meta que foi estabelecida no Acordo Climático de Paris, mas para 2050. Então a gente está indo numa velocidade muito, muito rápida, e esse estudo fala que a ação do homem no planeta tem efeitos diretos, que não há dúvida de que o homem está acelerando um processo. Claro que eventos extremos acontecem vez ou outra na história do planeta, mas a gente está lidando com algo que está acontecendo numa velocidade enorme e por conta da ação do homem. Existe também o pedido para que haja uma redução dos gases de efeito estufa. Se isso acontecer, pode estabilizar pelo menos alguns impactos no planeta. Mas, por exemplo, o aumento do nível dos oceanos já é algo irreversível. Há muito derretimento de geleiras no Ártico e na Antártica, mas se a gente tomar atitudes contundentes, e agora, pelo menos a gente pode estabilizar. Lembrando que um planeta com temperaturas extremas significa que cidades costeiras vão ser submersas, milhões de pessoas vão precisar abandonar cidades extremamente povoadas, países vão ter problemas com seca, com produção de comida, outros países vão ter problemas com ciclones, mais incêndios. É uma catástrofe global que vai gerar muita dor de cabeça e muitos refugiados. Então, olha, a gente tem que falar sobre isso porque é um assunto muito importante. Tem a COP26, que acontece em novembro em Glasgow, na Escócia, aqui no Reino Unido, e é apontada como a conferência mais importante desde o Acordo Climático de Paris, e há uma expectativa de que líderes globais dessa vez saiam da retórica e façam algo contundente. E é importante também que cada um de nós faça a sua parte. Sem dúvida. Aqui no Brasil, né, você falou da seca, dos incêndios, né? Aqui do Brasil, um dos efeitos apontados, né, pelo relatório, o relatório discrimina efeitos em várias regiões,
inclusive no Brasil. Há uma cientista brasileira que participa do painel e fala do crescimento na duração das secas na região Nordeste, do crescimento da seca no norte do Brasil, na região amazônica, o que é muito grave. Enfim, a gente vai ver consequências que afetam diretamente a nossa vida, que afetam muito o agronegócio, a agricultura do país, que é um setor muito importante. E essa é uma conversa que tem se tido no Brasil, né? Que não adianta resistir, porque quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente demora para tomar medidas, mais a gente vai afetar os próprios setores que são resistentes às mudanças, né? Então, a gente inescapavelmente vai passar por esse futuro. Eu me lembro do livro do David Wallace Wells, um jornalista, né? Ele escreve A Terra Inabitável, uma história do futuro. Não é um livro confortável de ler, porque ele vai apontando justamente tudo que a gente vai enfrentar e é desanimador, é assustador. Mas acho que é um livro importante de ler para a gente ter a dimensão, né, da catástrofe, como você disse, acho que é uma boa palavra, é uma catástrofe mesmo, o que pode acontecer se a gente não tomar providências urgentes. Gabi, já repete o nome do livro, porque os ouvintes vão perguntar. O livro chama A Terra Inabitável, uma história do futuro. É um best-seller do New York Times, escrito pelo David Wallace Wells. A Terra Inabitável, se procurar assim já acha. Vale a pena a leitura, acho que é uma leitura não confortável, como eu disse, mas importante. E lembrando que está o planeta todo sendo afetado, né? Exato. O Brasil, é a Rússia, é a China, é a Índia. Então é fundamental um esforço global para que esse problema seja enfrentado de frente. Felipe, só para não perder a meada, mudando rapidamente de assunto, a gente já estourou o tempo, mas só para falar, queria saber da repercussão aí do final dos Jogos Olímpicos. O Team GB, a Grã-Bretanha, usa essa marca, acho que desde os Jogos de Atlanta em 96, Team GB, terminou em 4º lugar no quadro de medalhas, com 22 medalhas de ouro, 21 de prata e 22 de bronze. Pelo que você leu aí, dentro do esperado? Dentro do esperado, aliás, até um pouco melhor do que o esperado, né? A meta era conseguir 45 medalhas, o time de GB conseguiu muito mais do que isso. Houve um investimento muito forte para as Olimpíadas de 2012, sediada em Londres, e aí você repara que até hoje o time GB tem aí resultados desse investimento, há uma nova geração aparecendo. A natação, por exemplo, foi uma modalidade que trouxe muitas medalhas ao Reino Unido, algo que não era muito comum em outros Jogos Olímpicos. O ciclismo ainda trouxe várias medalhas, canoagem, né, tem esses esportes que são tradicionais por aqui, como a vela também, apareceram como modalidades que trouxeram medalhas, mas outras frentes foram abertas e o time de GB está confiante aí para a próxima Olimpíada em Paris daqui a pouquinho. Vale destacar que houve muito investimento recentemente, porque em Atenas, por exemplo, o time de GB foi super mal, mas aí houve uma mudança de postura das autoridades e a partir daí o esporte aqui começou a decolar. Muito legal, vamos torcer para a Olimpíada, para a Paralimpíada agora, né? Torcer para os atletas paralímpicos que vão disputar as modalidades em Tóquio. Que começou aqui a Paralimpíada, vocês sabiam? Começou aí? Começou aqui, eu sei que está estourado, mas é rapidinho. Foi um médico alemão que se mudou para cá e aí ele estava cuidando de pessoas que voltavam da guerra e às vezes com braços amputados e pernas, e aí, como parte desse processo de recuperação, ele começou a fazer atividades esportivas e aí começou a crescer e virou a Paralimpíada. Que legal, muito bom saber disso, muito bom. Seguiremos na torcida, então. História. 24 de agosto começa a Paralimpíada, na outra terça-feira, e a gente vai torcer, o time do Brasil é muito, muito forte. Valeu, Felipe, abração.